Boa noite a todos. A paz de Cristo seja com todos. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, um privilégio poder abrir as Escrituras e buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos abençoa nessa noite, Senhor Deus. Tem misericórdia da minha vida, trabalha no meu coração. Usa-me, ó Deus, segundo a tua graça e a tua bondade, para poder abençoar aqui a vida dos meus irmãos. Que o teu Santo Espírito fale ao coração de cada um, que nós possamos trazer para nós aqui, ó Deus, as lições que a tua palavra tão poderosa tem para nos proporcionar. Como o irmão orou aqui agora há pouco, que ela nos conforte, nos console, nos confronte e nos aperfeiçoe a cada dia mais para parecermos com o Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos, amém. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Um texto muito conhecido das Escrituras, um texto forte, né? Um texto que realmente nos leva à reflexão, a pensar mais sobre como viver igreja. Nós veremos ao longo desse texto aqui, irmãos, que o que o Senhor espera de nós na caminhada, como deve estar nosso coração alinhado com a vontade de Deus. Vamos ver sobre o juízo de Deus, disciplinando por conta do pecado, e vamos ver também sobre o temor de Deus, que deve estar em nosso coração. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, vou fazer a leitura, os irmãos me acompanham aqui. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que texto, né, irmãos? Como eu disse, um texto desafiador, um texto que deve nos levar à reflexão. Claro que o tema aqui não é sobre dízimos e ofertas, como, de repente, algum desses pregadores mercenários televisivos podem usar um texto desse para ameaçar o povo de Deus e dizer: ou dê tudo, dê muito, ou cuidado com gafanhoto devorador, né? Ou dê tudo, ou Deus pode te matar. Mas não é esse o centro e o espírito do ensino aqui nesse texto. É um texto que fala sobre a mentira, é um texto que fala sobre a hipocrisia, é um texto onde nós vamos aprender os perigos de ser um farsante espiritual, né? De tentar parecer para os outros aquilo que de repente nós não somos, né? De não agir, de não andar com franqueza e sinceridade diante de Deus, né? E no caso aqui específico, um juízo que Deus trouxe sobre esse casal,
um ensino para a igreja que estava nos seus primórdios, a igreja primitiva, e tudo aquilo que a gente pode tirar para nós desse ensino. Para nós entendermos, irmãos, o impacto, né? Por que Deus tratou como tratou um pecado que, se a gente olhar por cima assim, de repente até acontece muito em nossos dias, né? Às vezes nós estamos lidando com mentiras, né? Às vezes nós mentimos, muitas vezes nós agimos com alguma hipocrisia em uma situação ou outra, né? Mas Deus, em sua soberania, Ele muitas vezes não nos trata como tratou aqui com Ananias e Safira, mas aqui havia algo mais profundo, mais impactante. Havia uma igreja que estava começando e onde o Espírito Santo de Deus estava operando poderosamente em conversões, né, em edificação da igreja. Pegue na sua Bíblia, volte um capítulo, no capítulo 4, acompanhe comigo a leitura do verso 32 ao 37. E isso vai nos dar um contexto de quão pernicioso, quão prejudicial e perigoso para a igreja foi essa trama maligna iniciada aqui por Ananias e Safira. No verso 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E observe aqui, grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então a gente vê que um grande mover de Deus acontecia sobre a igreja primitiva. E era um momento em que o Espírito Santo agia com poder, havia manifestação de prodígios e sinais, mas nesse texto a gente já vê uma lição interessante, né? Porque quando alguém fala que o Espírito Santo está agindo, nós podemos ser compelidos a pensar logo em algo sobrenatural, né? Em algo bem espetacular. Mas um ponto que chama a atenção aqui é que essa ação do Espírito Santo, além de trazer salvação, muitas conversões e uma comunhão da igreja, ela também resultava em generosidade. Então a igreja em Jerusalém se reunia, né, faziam uma coleta de um grande número de doações e ajudavam, né, outros irmãos que estavam passando necessidade. E evidentemente, irmãos, quando a gente vê aqui falando de Barnabé, que faz um contraponto a Ananias e Safira, né? Barnabé é o exemplo que a gente tem que seguir, Ananias e Safira é o exemplo que nós devemos rejeitar. A gente vê que ser cheio do Espírito, nesse contexto aqui, envolvia generosidade, envolvia servir, e não essa nossa visão meio viciada de imaginar sempre o mover do Espírito como algo que tem que haver um milagre ali aparente. É até curioso, nós não vamos ler aqui, mas lendo em Atos, né, enquanto eu preparava essa mensagem, lá em Atos 6, há um problema na igreja, justamente nessa distribuição de coletas. Né? Alguns acham que é o texto onde surgem ali os primeiros diáconos, né? Mas se você for olhar em Atos 6, e eles precisavam de alguém, os apóstolos precisavam de homens para fazer a distribuição da coleta, diz lá para servir as mesas. Aí, quando eles falam das características desses homens, uma delas é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito para servir a mesa? Sim. Qualquer atividade que nós fazemos para o Senhor, irmãos, pode ser varrer a igreja, pode ser pregar a mensagem, pode ser estar lá no anexo cuidando das crianças, não importa. Em tudo isso nós temos que fazer na força do Senhor, porque é algo espiritual, tem consequências eternas, mesmo que a gente não entenda. Então, homens que precisavam cuidar da coleta, ou ser o tesoureiro aqui da nossa igreja, tinha que ser cheio do Espírito. Diz lá também homens de reputação e homens de bom senso. Então, nós vemos aqui pelo contexto que a igreja vai num caminho de progressão, conversões, comunhão, generosidade absurda, uma bênção, coisa que só Deus faz, porque o homem naturalmente quer ser avarento, né? Mas Deus movendo o coração. E aí nós aprendemos sobre Barnabé, né, que fez algo ali tão impressionante, certamente não só ele, mas que Deus usou Lucas, inspirou Lucas a escrever sobre isso. E é interessante que Barnabé significa encorajador, né, ou filho da consolação. Então certamente fazia parte do seu ministério
dentre outras coisas, usar dos seus bens para ajudar os necessitados. Eu acho que só quem está passando por aperto financeiro, necessidade ou fome, sabe a bênção que é e a demonstração de amor que é o irmão chegar e suprir tua necessidade, né? Então, certamente era alguém que consolava muito ali. E aí, Ananias e Safira tiveram uma grande ideia, né? Fazer o que Barnabé fez, mas quase fazer. Eles queriam o prestígio de Barnabé, mas não queriam pagar o preço de Barnabé. Eles queriam a fama de ser generoso, mas eles não queriam realmente aquele desfalque no bolso, né, para realmente ser generoso. Ou como disse um certo escritor, queriam a coroa no céu, mas não queriam a cruz na terra. E aí falta a ideia, irmãos, o entendimento de que, de uma certa forma, há um preço a se pagar ao ser um discípulo de Cristo. E às vezes a gente pode confundir e pensar assim, como assim há um preço? Como assim há um custo? A salvação não é pela graça? Não está lá em Efésios 2,8, que somos salvos pela graça mediante a fé? Sim, a salvação é pela graça, certamente. Mas uma vez salvos, meus irmãos, não vai custar só um pouco de nós, não. Vai custar tudo do nosso viver. Paulo diz, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 2, agora Cristo vive em mim. Ele diz que está crucificado. Ainda em outra passagem, Paulo diz em Filipenses 3 que tudo é refúgio para ter Cristo. Porque quando nós temos realmente, irmãos, uma experiência com o Senhor, vai haver uma total mudança de valores. Certamente você pode acontecer de perder relacionamentos por causa da sua fé em Cristo. Você pode vir a sofrer perseguição. Recentemente eu li um livro bem interessante que se chamava justamente isso, Vai Te Custar Tudo. Porque a graça, irmãos, não é uma graça barata. Nós não podemos achar, né, que vamos receber a salvação pela graça e com isso o Senhor não vai mudar a nossa vida. Ele vai mudar, né? Vai requerer de nós o passo de fé. E ele mesmo diz, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, para a gente entender realmente esse preço e esse custo de seguir a Cristo. Lucas 9, 23, o Senhor Jesus Cristo diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E tome o quê? Diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então há um perder a vida. Há uma cruz, né, a ser carregada. Agora lembre, não é por obras. Não é porque você vai ter o seu esforço na caminhada de fé que você vai ser salvo. Mas é o contrário. Uma vez que você tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aí você vai andar pela fé, aí você vai estar pronto a ser perseguido por causa de Cristo. Qual era o preço aqui que Ananias e Safira não queriam pagar? O preço da sinceridade? O preço de realmente ser genuíno diante do Senhor, diante da igreja? O preço, talvez, de entender que não precisava ter inveja da oferta de Barnabé? Não precisava, irmãos, e isso é uma coisa muito prejudicial para a igreja, a questão do ciúme, né, da inveja de um irmão. De repente, determinado irmão alcança proeminência em um ministério, determinado irmão é uma bênção no nosso meio, e aí o outro vai ficar com aquela inveja porque não sou eu. Olha, o irmão que foi elogiado pelo pastor e eu não fui. Não é essa a postura que o Senhor espera de nós, porque no fim das contas a glória é de quem? É dele, não é nossa. Mas Ananias e Safira quiseram a glória de ter a fama de ser alguém que depositou tudo. Quando, na verdade, eles fizeram um conluio, nós vamos ver mais na frente, batendo de novo o texto, e, na verdade, eles não depositaram nada, né? A época que a gente vive é bem estranha. Eu estava vendo recentemente, a gente vê, às vezes, cantores seculares famosos. Eu vi alguns vídeos cantando músicas evangélicas, né? Muitas vezes cantando na igreja, cantando com cantores evangélicos. Ao mesmo tempo em que termina aquela música, continua o seu trabalho secular, envolvido em imoralidade, músicas com pornografia, músicas que falam de traição e etc, etc, etc. Há uma cruz que não está querendo ser carregada, né? É fácil pegar o microfone e cantar Deus de promessas, Deus de aliança, mas tomar a cruz e seguir a Cristo, muitas vezes a pessoa não quer.
realmente abrir mão de sua propriedade, do valor da propriedade, Ananias e Safira não quiseram. Mas eles quiseram a proeminência que havia em Barnabé, certamente o crescimento e o destaque, no bom sentido, que Barnabé alcançou na igreja, né? Barnabé encorajou Paulo nas viagens missionárias, ajudou João Marcos em um momento de dificuldade. Não à toa recebeu esse nome de... O nome dele era José, na verdade, né? Recebeu esse nome de Barnabé, como alguém que encoraja. Nesse livro que eu falei, do Steve Lawson, se chama Vai Te Custar Tudo, ele diz: seguir a Cristo vai custar muito a você. Vai te custar seu antigo estilo de vida. E vai te custar abandonar seus pecados passados. É uma luta, meus irmãos. Certos pecados prazerosos, de estimação, aquilo ali que você sabe que não agrada a Deus e que você vai negar por amor ao Senhor, né? Você vai dizer: estou crucificado, não eu mais vivo, Cristo vive em mim. Vai custar isso aí. Vai te custar muitas vezes uma vida de coexistência com este mundo, onde os valores do mundo você não vai poder desfrutar se quer glorificar a Deus, porque o mundo jaz no maligno. Pode te custar velhas amizades, quem nunca passou por isso, né? Certas amizades que te levam para longe do Senhor, né? E quando você se converte, você entende que aquele caminho não dá mais para você andar junto em intimidade. Não que você vá morar numa bolha, não é isso, mas certo, abrir coração, confidenciar e andar junto com certas pessoas, não vai dar, meu irmão. Não vai dar. Eu tenho falado muito isso para os meus filhos, os mais velhos vão crescendo e vão surgindo novos amigos, e a gente já percebe amigos que não conhecem o Senhor, né? Crianças que precisam do Senhor, adolescentes que precisam do Senhor, e eu alerto a eles que você deve influenciá-lo para Cristo e ter cuidado para não ser ele que influencie você. O coração da gente é enganoso. Então, pode custar essas amizades. Pode custar, no caso do meu filho, dele vai ter que abrir mão de certo prazer, de certa diversão, de certa atividade em grupo, porque aquela atividade vai ter um linguajar, vai ter valores que vão contra a palavra de Deus. Vai custar. Finalmente, no livro ele diz: vai te custar sofrimento por se identificar com Cristo, pode até custar a sua vida. Não vai ser de todos, claro, irmão. Deus tem chamados diferentes para nós e ministérios diferentes, mas há aqueles que são martirizados e muito, a gente vê aqui direto, né? Há cristãos que perdem a família, por exemplo, lá no Oriente Médio, a gente vê demais, né? Então, vai custar nesse sentido, né? Mas ele diz, no final, você ganha muito mais do que perde. E aos poucos nós vamos desenvolver essa ideia. Irmãos, do versículo 3 até o versículo 10, a gente entra no segundo ponto. No primeiro ponto, a gente viu aí... Pode projetar aí, por favor, meu irmão. No primeiro ponto, a gente viu aí a trama maligna, onde Ananias e Safira, em conluio, se organizaram e orquestraram para mentir e entregar aos apóstolos algo que não era a oferta a qual eles estavam propondo. E do versículo 3 ao versículo 10, eu acho que é um dos pontos mais pesados aqui na mensagem. Eu coloquei aqui para mim um subtítulo que eu vi em um comentário bíblico, que é Cuidado com a serpente. Irmãos, quem ousa brincar com o pecado, ousa pecar. Quem ousa desprezar a malícia, as artimanhas do inimigo de Deus, pode quebrar a cara e ter um grande dissabor. Acompanhe comigo do verso 3 ao verso 6. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? No verso 4. Ela não pertencia a você e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Irmãos, devemos ter cuidado com o inimigo de Deus, né? Devemos ter cuidado com as suas artimanhas, com as suas ciladas. São muitas as estratégias que o inimigo usa. A gente vê já lá em Gênesis 3, o inimigo acusando Deus para os homens, né? Chegou para Eva e, não é verdade que se comer desse fruto você vai morrer, chamando Deus de mentiroso. Aí você anda mais um pouquinho na Bíblia, chega em Jó, aí você vê o contrário. No primeiro ele acusou Deus para os homens, né? E em Jó ele acusou o homem para Deus. Esse Jó aí é fiel? Não, tira as coisas de Jó para ver se ele é fiel mesmo. Não à toa o inimigo é o acusador, né? O caluniador.
Inclusive a palavra diabo, diabolos, tem justamente esse sentido de caluniador. Inclusive ele tentou quem no deserto? O próprio Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto por Satanás. E aqui no nosso texto, a gente vê ele se infiltrando no meio da igreja para influenciar corações para a mentira. Há algum tempo eu ouvi naquela música debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé, né? E eu vi muitas vezes muitas pessoas cantando isso aí como se tivesse muita autoridade e muitas vezes desprezando, né, o inimigo e suas artimanhas, né? Não que nós devemos esperar dele mais do que o que ele é, porque maior é o nosso Senhor, né? Mas quando disputava o corpo de Moisés, o que é que diz lá? Que o arcanjo Miguel, se não me engano, não ousou proferir insultos contra o inimigo, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, um anjão lá, poderoso, diz: o Senhor te repreenda. Aí o Zezinho vai dizer, debaixo do meu pé, que eu vou fazer e acontecer com o diabo aqui. Não vai, né? Só blá, blá, blá. Só blá, blá, blá. Mas aqui é muito sério e perturbador o que acontece, irmãos. Muitas vezes o inimigo ataca a sua igreja de uma forma externa, ataca a sua vida, a minha, perturba, instiga. Mas aqui ele se infiltrou no meio da igreja. No meio da igreja. Há um certo debate se Ananias e Safira eram realmente crentes ou não. Eu creio que eram, vou já explicar aqui. Mas isso aqui não vai mudar o nosso entendimento sobre o texto. Mas a ideia é porque você vai para as Escrituras, irmãos, e você não vê nada na Escritura de um crente ser possuído por Satanás, porque isso não vai acontecer. Um verdadeiro servo de Deus, ele é a habitação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é selado. Então, uma vez que você está no aprisco do Senhor, o lobo devorador não vai te alcançar. Isso aí não há dúvida. Porém, o inimigo de Deus pode instigar, sussurrar no ouvido do cristão. Né? Tanto é, por exemplo, você vai para Efésios 6, e nós temos aquela famosa passagem da armadura de Deus. Né? A armadura de Deus é para o incrédulo ou é para o crente? O crente. Então, quem vai estar na batalha é o crente. Então, se prepare para, em algumas circunstâncias da sua vida, você enfrentar ataques demoníacos, influências, né? Conselhos malignos, usar pessoas para te levar para desagradar a Deus. Embora o crente jamais vá perder a sua salvação em Cristo Jesus, nós vamos ver aqui que ele pode viver de uma vida bem medíocre e sofrer uma dura disciplina de Deus, levando o crente até a morte para não envergonhar o Evangelho, para não envergonhar a igreja de Deus. Por isso a gente lê um texto desse e o nosso coração deve ficar cheio de um temor santo de Deus, uma reverência profunda para com Deus. Há uma batalha que nós enfrentamos, há uma armadura que nós devemos vestir, se equipar. O próprio Tiago diz que nós devemos resistir ao diabo, ou seja, há uma batalha, meu irmão. Não pense que porque você é crente, vou pular aqui, Satanás debaixo do meu pé, que está tudo dominado. Há uma batalha. Enquanto nós estamos aqui, no miserável corpo dessa morte, essa luta vai ser até a gente ir para o caixão, ou encontrar com o Senhor nos ares, no arrebatamento. Mas enquanto estamos aqui debaixo do sol, o encorajamento bíblico é: não baixe a guarda, cuidado e lute confiando na força do Senhor. Inclusive o próprio apóstolo Pedro, que está envolvido aqui, né, o pastor aqui da igreja, ele fala que o diabo é como um leão que anda ao redor procurando devorar. Tudo isso eu estou citando aqui, irmãos, para colocar em todos nós aqui um aspecto, um sentimento de alerta, de que há uma batalha espiritual acontecendo lá e certamente acontecendo na nossa vida também. Nós não temos o direito de baixar a guarda e desprezar aqui a orientação do Senhor. E é curioso que o próprio apóstolo Pedro, lá em Mateus 16, vocês vão lembrar, que Jesus está explicando que tem que ir para Jerusalém e que vai morrer. E o que é que Pedro diz? De modo algum, Senhor. De maneira alguma o Senhor vai morrer e ser crucificado e nada. E qual a resposta de Jesus? Arreda Satanás. Não é que Pedro estava possuído por Satanás. Inclusive, alguns versículos antes, tem aquela famosa passagem da chave, né, que ligar no céu. Então, não é que Pedro está possuído. Mas ali, certamente, o Senhor Jesus Cristo identificou uma influência. Identificou uma artimanha do inimigo, instigando Pedro a, de alguma maneira,
atrapalhar a obra salvífica de Cristo. Com a melhor das intenções, tudo bem. Mas ali, o que Jesus diz? Você cogita das coisas do homem, não das coisas de Deus. Percebam que o peso dessa batalha. É interessante que no versículo 3, nós não temos aí registrada a mentira propriamente dita, né? Você vê que só diz no verso 3, aliás, até no 2, né? Que ele reteve parte do dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então nós não sabemos, que o texto não fala, se de repente Ananias e Safira contaram para outra pessoa e chegou ao conhecimento de Pedro, mas eu sou mais inclinado a entender que o Espírito Santo revelou a Pedro aqui que ali havia uma trama, né, uma treta, uma mentira naquela oferta, uma investida de inimigo contra o povo de Deus. E aí você entende por que o juízo de Deus no final vai ser duro, que aqui é um pecado pesado contra a própria igreja do Senhor. E aí é importante a gente fazer um parênteses aqui, irmãos, como nós devemos ter cuidado com o pecado dentro do corpo de Cristo, né? Nós sabemos que o pecado é semelhante a um fermento que se alastra pela massa ali do pão, né, e contamina. Aqui nós vemos como é importante, Deus vai punir e tratar pontualmente aqui, antes que esse pecado se alastrasse pela igreja. E a lição para nós, para mim e para você, é examinarmos nossa vida, vigiarmos, para nós não sermos pedra de tropeço para nossos irmãos, não trazermos o pecado e a vergonha para o nosso meio. Aqui é um texto que nos chama, nos alerta para a pureza e a santidade da igreja. Isso é muito importante, irmãos. Isso aqui é tão sério que nos faz entender que igreja não é só um clube. Às vezes a gente tem certas atividades... Com licença. A gente tem certas atividades que assemelham, às vezes, a um clube, né? Ir para um dia num sítio, né? Praticar, às vezes os homens se juntam, vão praticar um esporte e tal. Certas coisas normais de um ajuntamento. Mas o impacto espiritual vai além, às vezes, do que a gente consegue ver e perceber. Quando a gente se junta aqui para adorar congregacionalmente, isso aqui é tremendo, irmãos. É louvor que nós cremos pela fé que chega para o Senhor. Por isso é muito importante, quando a gente vem cultuar, você vem para cultuar. Você não vem para assistir a banda da igreja se apresentar. Você não vem para ninguém falar mal de você por ter ficado em casa, né? Eu vou, porque senão vão falar mal de mim, que já faz 3 cultos que eu não vou. Não é esse o propósito. Você vem para adorar o Senhor. E a nossa luta, eu sei bem o que é isso, que eu tenho 7 meninas ali aperreando, é não perder o foco, né? Não perder o foco, irmãos. Às vezes a gente perde o foco, vai olhar para o irmão, para a roupa do outro, para não sei o quê, não sei quem. Tu viu se o fulano veio? Né? Essas coisinhas aí. Aqui. Tira o nosso coração do Senhor. Então o que nós fazemos é muito sério, no sentido de é muito valioso. É eterno isso aqui. É o que nós vamos fazer na eternidade. Então, aí você entende quão sério é trazer um pecado para o corpo de Cristo, para dentro da igreja, como fez aqui Ananias e Safira. No versículo 4, quando Pedro exorta, nós podemos entender, irmãos, aí eu volto àquilo que eu falei lá no começo, não é uma mensagem sobre dízimos e ofertas, é uma mensagem sobre mentira e hipocrisia. Sobre mentira e hipocrisia. Ninguém é obrigado a dar a oferta, aquilo que quando você adora a Deus com suas finanças, né, isso deve ser feito de uma forma totalmente espontânea e voluntária. Não por constrangimento, não para que o tesoureiro veja quanto do seu dízimo está caindo no Pix, né, não para aparecer, mas você está fazendo realmente para o Senhor com alegria. Tem um texto muito legal, deixa marcado aí. Vamos agora lá para 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz, todo mundo lá? 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê, vou já explicar o contexto aqui, tá? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Curiosamente, o contexto é o mesmo de Atos 5. Paulo estava falando aqui de ofertas que estavam sendo levantadas, tá? Ofertas. E no versículo anterior, algo que é muito desafiador para nós, se você olhar aí, eu não transcrevi para cá, mas ele fala daquele princípio da agricultura, né? Se você semeia pouco, vai colher pouco.
Mas se você, quando for semear, for com muitas sementes, vai colher muito. Ali é uma ideia de como Deus vai te abençoar. Agora, cuidado, não é uma barganha com Deus, não. Não é eu vou dar 1.000, porque está prometido ali, Deus vai me dar 10.000. Não. Tem muitas maneiras de Deus te abençoar que superem muito o retorno financeiro. Esse viu mental, meus irmãos, daqui a 60 anos, vou estipular aqui os 70 que nós não estaremos aqui, não vai servir de nada para nós. Mas Deus vai te abençoar de maneira sobremaneira numa comunhão com Ele, num crescimento na fé, numa disposição de evangelizar, numa capacitação do alto de ser bênção. Mas aí, voltando aqui para 2 Coríntios 9, ele diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, tal, Deus ama quem dá com alegria. Alguns usam esse texto para dizer assim, então eu posso dar pouquinho, porque eu estou dando com alegria. Não é essa a ideia de você, eu vou dar pouquinho, porque o que importa é o coração. Não, o foco aqui é, o que importa é você ser espontâneo, voluntário, e você fazer com alegria no seu coração. Que é a ideia totalmente de quem você ama estar fazendo aquilo e agradece a Deus por aquele privilégio, né, de abençoar. Ao longo da minha caminhada, eu já fui ajudado por irmãos em algumas situações e quando esse irmão me ajudava, eu via que ele tinha um prazer de fazer aquilo. Eu fazia para mim, mas eu via ali que ele estava fazendo para Jesus. Tamanha alegria e como é uma bênção a gente ver pessoas com esse coração, né? Porque a gente sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Sempre me chama a atenção que Jesus, quando fala do dinheiro, em uma passagem lá, chama até de mamon, né? Dá um nome de uma divindade, assim, né? Então, você vê como é algo que marca a vida do cristão, essa questão da espontaneidade na colaboração. Então, isso que Pedro fala aqui não é pelo valor, mas é pela mentira. Não era uma obrigação vender as posses e doar tudo, né, ali aos pés dos apóstolos. Nós somos chamados à generosidade, a ajudar os necessitados, mas jamais por imposição, jamais por constrangimento. Na verdade, irmão, se você parar para pensar, todo e qualquer ministério que a gente exerce, que a gente vai fazer na igreja, jamais deve ser por motivos carnais, né? Porque você se sente obrigado, porque você quer aparecer, ou sei lá, qualquer outra coisa, ou só porque você gosta de fazer aquilo. Como eu gosto de tocar bateria, eu vou tocar bateria. Não é esse o ponto da questão, né? Tudo que você faz porque você quer adorar o Senhor, porque você quer contribuir com a obra de Deus, porque você quer agir ali cheio do Espírito. Vamos seguir no nosso texto, versículos 5 e 6, nós temos aqui a mão de Deus pesando sobre Ananias, né? No verso 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Veio o juízo de Deus sobre Ananias, que esse juízo se expressou com a morte de Ananias. E aí nós vamos para os versículos 7 a 10, que diz que cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. É interessante que foi algo que chamou a atenção, gerou grande temor, está lá no versículo 5, quando ouviram o que tinha acontecido, mas por algum motivo Deus não permitiu que Safira soubesse o que tinha acontecido. É bem curioso porque certamente a população era bem menor naquela época do que agora, né? Não era natural esperar que a fama do que aconteceu, o incrível que foi aquilo ali, tivesse chegado ao conhecimento dela, mas não sabemos por quê. Por algum motivo não chegou. E aí diz no versículo 8, Pedro lhe perguntou, aqui, irmãos, interessante que Safira vai ter uma oportunidade de se arrepender do seu pecado, né? É dada a ela uma oportunidade, como foi dado também a Ananias, né? Vai ser dada a ela uma oportunidade aqui de, ouvindo a pergunta, abandonar o caminho da morte e seguir o caminho da vida, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo, né? Ser honesta, confessar pecado. A gente, às vezes, tem dificuldade, irmãos, porque muitas vezes nós valorizamos mais a nossa reputação, né? Se confessar um pecado é doloroso, né? Primeiro você está triste porque pecou, depois é chato que os irmãos vão pensar de mim. Eu acredito que é uma luta para quase todo mundo isso aí. Mas é o chamado de Deus para nós, né? Confessar pecado, pedir perdão, se arrepender, né? Esse é o caminho da cruz. Vai te custar tudo. Lembra lá do começo? Não é só ser cristão que está tudo dominado, já está tudo perdoado. Né? Posso pecar aí porque já está na graça. Né? Se a gente banaliza essa graça,
Nós não estamos andando na graça correta, né? Na graça que nos resgata e faz de nós uma nova criatura que tem que todo dia mortificar a sua carne. Eu tinha um pastor lá em Fortaleza que o nome dele é engraçado, o nome dele é interessante, é Bispo da Cruz, né? Armando primeiro é Bispo da Cruz. Ele dava um testemunho interessante, que ele novo jogando bola, né? E aí às vezes ele se esquentava ali no futebol e entrava em confusão, e o pastor dele, ele jovem, ficava na lateral do campo gritando: Bispo, não desce da cruz! Bispo, não desce da cruz! Fazia um trocadilho com o nome dele. E é verdade, irmãos. Amanhã, segunda-feira, lembre disso, não desça da cruz. Eu não posso deixar amanhã o velho Petrônio entrar em ação, porque vai sair coisa feia. Mas o velho Petrônio tem que estar crucificado em Cristo, e a cada dia a gente vivendo pela fé. Aqui, Safira teve a oportunidade de não descer da cruz, ou voltar para a cruz, que ela já tinha descido, né? Mas não foi a opção dela. A opção dela foi manter a sua mentira. É interessante essa palavrinha aqui no verso 8. Cadê? Não, deixa eu achar aqui. Verso 9, quando Pedro diz assim, ó: por que vocês entraram em acordo? Vou voltar aqui no 8, só para a gente lembrar de novo. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. E aí Pedro diz: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E essa palavrinha tentar, ela tem ali um sentido de colocar à prova. Mais ou menos assim, deixa eu ver se vai dar zebra mesmo ou se essa passa, né? Se o auditor divino se eu vou cair na malha fina, né? Ou se vai ficar tudo certinho com aquele zerinho a mais que eu coloquei lá na receita, né? Irmãos, com Deus, né? O Senhor, aquele que sonda os corações, ele não vai ser ludibriado pela nossa mísera mente humana, né? E aqui Pedro está exortando Safira com palavras no sentido de dizer que ela está testando o mover de Deus. Deixa eu ver se esse Deus está observando tudo mesmo. Ele está, irmãos, né? Ele está. Não dorme o guarda de Israel, não está escrito? Não dorme. E ele quer no nosso coração um amor sincero que não depende de fiscalização, né? Não depende de alguém estar vendo. A sua oferta, se vai ofertar para o Senhor, a sua vida, quando a gente sai daqui da igreja, não precisa tentar o Espírito. Deixa esse Deus estar vendo isso aqui mesmo. E aí nós temos a triste finalização aqui no verso 9, né? Estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Que autoridade Deus conferiu a Pedro aqui, né? De uma maneira profética, profecia de alguns segundos, a ele foi revelado que Safira sofreria o mesmo juízo que sofreu Ananias, né? E anunciou a morte dela antes que acontecesse, né? E a palavra de Deus se cumpriu e ela morreu, né? Antes de a gente ir para o versículo 11, eu queria abordar aqui 3 pontos aqui nesse trecho que a gente leu até aqui, irmãos. Como eu disse lá no começo, né? A questão aqui não foi necessariamente a avareza, mas o primeiro pecado que salta aos olhos é o da mentira. É o da mentira. Certa vez eu li num livro sobre criação de filhos, e o autor do livro dizia assim: há certos erros de seus filhos que você pode mais ou menos negociar e escolher as batalhas que você vai lutar em algumas coisas, né? Mas a mentira, o autor do livro dizia, é inegociável. Você pegou seu filho na mentira, precisa haver a disciplina de Deus, né? E porque quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo, né? É o total oposto ao Deus da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho à verdade. Já o inimigo de Deus é homicida e mentiroso desde o princípio, e o pai da mentira. Então, a mentira, irmãos, ela tem um impacto tremendo sobre a vida do cristão, né? Sobre a igreja, sobre casamento, sobre a criação dos filhos. Se a gente vê aquela raiz da mentira ali, você não vai lá e trata com seriedade, haverá consequências duríssimas, né? E é interessante aqui que é dito no verso 3 que mentiu ao Espírito Santo. É dito no verso 4 que eles não mentiram aos homens, mas, cadê? Vamos ler lá. Final do verso 4, não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Veja só, que por isso que eu digo, a seriedade que é viver a igreja, né? Eles mentiram ali aos homens, de uma certa forma,
mas Deus considerou a mentira a ele mesmo. Você vê assim a ligação da igreja com o seu Senhor. Por isso, irmãos, eu fico muito triste às vezes quando eu vejo situação de irmão que precisa ser disciplinado e ele logo se insurge contra a liderança da igreja. Isso é muito sério. Porque no fim das contas ele está se insurgindo contra Deus. É outra coisa que eu digo para meus filhos, né? Quando eles têm atitudes que vão se rebelar contra o papai e mamãe, eu digo a eles, vocês estão se rebelando contra Deus. Então aqui eles mentiram ao Espírito Santo, e quando eles mentiram para a igreja, foi dito que eles mentiram para Deus. E no verso 9 que eles tentaram, é dito para a Safira, né, que ela está tentando, né, ou testando, provando realmente a eficácia do Espírito Santo. Outro pecado que salta aos olhos aqui, irmãos, e esse é de certa forma mais dissimulado do que a mentira, é a hipocrisia. A palavra que significa máscara, né? Tem relação com atores encenando uma peça. Então é dito aqui, a gente vê uma situação com Ananias e Safira, onde eles tentaram parecer aquilo que eles não eram. Tentaram vender, fazer um marketing de uma situação que eles não estavam vivendo. E nada se compara, irmãos, com a realidade da gente viver diante de Deus aquilo que a gente é. Né? O teu pecado não vai ser um obstáculo para você viver com Deus. Desde que você coloque diante dele para ser tratado. Confissão, arrependimento. Mas mostre para o Senhor e abra o seu coração e diga quem você é. A luta que você está passando, a sua dificuldade. O Senhor nos ama, irmãos. E Ele não vai nos amar menos, né? Se nós, até porque Ele sabe tudo, né? Mas até os irmãos da igreja não devem nos amar menos quando souberem das nossas lutas, das nossas tentações. Nós não estamos muito longe de Ananias e Safira, essa é a verdade. Agora, a grande diferença vai ser o arrependimento, a confissão, a seriedade diante de Deus. Um terceiro ponto ainda a mencionar, antes de a gente passar para o versículo 11, é a questão do juízo. Né? Aqui nós temos, irmãos, o primeiro pecado registrado em Atos. Esse foi o primeiro pecado registrado na igreja de Atos, que vinha com, vamos dizer assim, vitória atrás de vitória. Conversões, crescimento, generosidade, igreja junta, demonstração do amor fraternal, vento em popa. Aí surge um golpe desse aqui. Né? Talvez motiva mais para o Senhor trazer esse ensino para todos que souberam do que Deus fez ali. Deus tirou a vida de Ananias e Safira. E aquilo gerou temor nos que estavam ao redor. E certamente é um dos propósitos pelo qual o Senhor fez isso aqui. Ele deseja a pureza e a santificação da sua igreja. Quando você vê lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala que a ceia lá em Corinto estava sendo profanada. E porque a ceia estava profanada, alguns estavam o quê? Dormiam. É um eufemismo para a morte. Então havia certas situações na igreja onde o Senhor trazia esse tipo de juízo para o seu povo, né? Como uma maneira de alertar os demais, como uma maneira de alertar a igreja sobre o perigo do pecado. Embora a Bíblia é muito clara em nos mostrar que uma vez do Senhor, sempre do Senhor, né, quando Deus leva, por exemplo, à morte Ananias e Safira, tira deles o privilégio de servir a Ele aqui debaixo do sol, a vergonha de ter causado, de ser um motivo de mancha para a igreja de Cristo. Tudo isso deve gerar em nós temor, para que nós não possamos agir como Ananias e Safira, mas pelo contrário, que a gente possa viver uma vida sincera diante de Deus, né? Se espelhando de maneira correta em irmãos que se sobressaem, buscando, como diz lá, Paulo diz para Timóteo, andar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Né? Esse é o caminhar da igreja. Mentira, hipocrisia e juízo de Deus. Porque numa igreja sadia, irmãos, o pecado ele é disciplinado. Né? O pecador endurecido, o pecador não arrependido, ele deve receber o juízo de Deus. Muitas vezes o juízo não vai ser como está aqui na Escritura, mas a igreja em assembleia exercendo o juízo para com o pecador endurecido. Mas é assim que Deus vai cuidando da pureza e da santidade da sua igreja. Vamos para o último versículo, irmãos. Versículo 11. Terceiro ponto que eu coloquei aí. O temor do Senhor. A gente passou pela trama maligna, um conluio de Ananias e Safira.
Nós vimos a influência de Satanás se infiltrando dentro da igreja para promover a derrota que eles queriam. E agora, finalmente, o temor do Senhor, no verso 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Deus é soberano, irmãos. Mesmo as situações onde há dificuldade, luta contra o pecado e tudo mais, Deus não saiu do seu trono. Ele está reinando, ele está soberano, mesmo que a gente não entenda muitas vezes os propósitos, os planos, mas ele jamais perdeu o mínimo controle do que acontece. Nesse caso aqui, houve uma grande consequência, está lá no versículo 5 e de novo no versículo 11, que foi o grande temor que surgiu no coração. Interessante que diz no verso 11, de toda a igreja, mas também e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. O temor de Deus, irmãos, ele vai ter um sentido diferente para o crente e para o incrédulo, né? Enquanto o incrédulo ele vai ouvir essa história e vai se assustar, de repente pensar se não tem mais espíritos malignos por aí, e ter uma visão totalmente desalinhada com o que a Escritura ensina, para o crente não. Nós crentes vamos olhar um episódio desse com um olhar de misericórdia, de que nós precisamos do Senhor, e nós vamos, por meio de uma disciplina dessa, correr para os pés de Cristo. Para fazer de novo uma analogia com criação de filhos, né? Quando você disciplina um filho e corrige um filho, não é para ele ir para longe de você, é para ele vir para perto de você. Por isso, quem conversa comigo, a gente fala sobre filho, eu sempre digo, né? O pai ou a mãe que está precisando castigar um filho, se for o pai, o filho tem que achar consolo no pai e não na mãe. Se for a mãe que precisa corrigir seu filho, ele tem que achar consolo na mãe e não no pai. Por quê? Porque assim como Deus nos corrige para a gente correr para Ele e não para outro Deus, também a disciplina dos pais nos filhos é para o filho achar consolo no papai ou na mamãe. E não em um casal antagonista que se o pai faz, a mãe vai bajular ou o contrário, né? E quando Deus faz isso com a igreja, não é para a gente correr atrás de outro Deus, mas é para clamar misericórdia ao nosso Deus. Ele está purificando a sua igreja. Ele está trabalhando nos nossos corações. E antes que a gente passe a criticar Ananias e Safira, vamos lembrar que quem está em pé, cuide que não caia, né? Como eu disse, não somos muito diferentes. Com licença. A palavra temor está relacionada à reverência, né? Vai resultar em quê na vida do crente? Né? Você ter temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Você tem temor, você vai passar a andar em intimidade com o Senhor, na sua palavra, tratando do seu coração e vivendo de uma forma que o agrada, né? E aí fica dois caminhos opostos, né? Enquanto o incrédulo, né, aquele que não vai ter Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador, ele vai olhar uma disciplina dessa e ele vai se afastar, né? O temor para o incrédulo vai levar ele para longe de Deus. Não entende como fugir da ira divina. Mas o temor para o cristão vai levar ele para perto do Senhor. Se um dia o Senhor for da sua vontade acontecer de nós passarmos por lutas assim como igreja, não é para a gente se afastar do Senhor, mas é para a gente correr para os pés dele, né? Clamar misericórdia a ele e crescer na fé diante dessa experiência tão difícil. Irmãos, eu quero encerrar fazendo 3 aplicações aqui, em cima desse texto tão rico de lições para nós. Levanta o braço aqui, quem é casado? Marido, os maridos aqui. Quem, além de mim aqui, é marido. Tenha vergonha não, pode levantar. Obrigado. Um número bom aqui de maridos. Você percebeu aí a displicência e negligência espiritual de Ananias? O chamado de Deus para um marido é para ele liderar, ser o cabeça da mulher. Eu leio isso aqui e eu fico cheio de temor de Deus no meu coração, né? Por quê? Deus quer que eu conduza a minha esposa para mais perto dele, que eu a pastorei. Está lá, por exemplo, em Efésios 5, Colossenses 3, 1 Coríntios 11, vários e vários versículos. Lá em Efésios 5, eu anotei aqui, ainda tem uma parte dizendo que diz assim, ó, maridos, amem cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então há uma analogia aqui, marido e esposa, Cristo e a igreja.
Então, o que Cristo faz com a igreja, espera-se que o marido faça com a esposa. Então, como Cristo purifica a sua igreja e a santifica e a lava pela palavra, Deus espera que nós, como maridos, façamos justamente o contrário do que Ananias fez. Ao invés de arrastar sua esposa para ser sua parceira de pecado, né? Estamos juntos. Né? Pelo contrário, né? O marido, ele é chamado por Deus para levar sua esposa a crescer na fé. E aí faça uma autoanálise diante do Senhor. E pense nisso. Eu estou sendo um marido consagrado a Deus? Será que se minha mulher olhar para mim, ela vai dizer assim, esse meu marido é minha referência de fé? É pesado, né, irmãos? Mas é o ministério do homem. O homem que casou, liderar o seu lar. Então, logo para mim, o que salta aos olhos aqui nessa aplicação é ver quão negligente foi Ananias, quão usado pelo inimigo ele foi, quão mal ele causou, tamanho mal, na verdade, ele causou à sua esposa, não é verdade? É triste, irmãos. É o contrário do que Deus quer para o marido. Então, não seja pedra de tropeço os que levantaram o braço aqui, maridos. Não sejamos pedra de tropeço para nossas esposas. Nem falei dos filhos. Se eu falar dos filhos, o negócio aumenta mais ainda. Mas não sejamos pedra de tropeço. Nem, às vezes, você não atrapalha a sua esposa na igreja, mas você é indiferente. Se eu for, beleza. Se eu não for, estou deixando minha mulher ir. Irmãos, o chamado para o homem é de proatividade espiritual. De liderar, de tomar frente, de proteger, de cuidar, de lavar pela palavra. Né? Segundo ponto, segunda aplicação das 3, eu coloquei aqui, vigie. Seja humilde e vigie. Não podemos desprezar a possibilidade de a gente, no nosso potencial, sermos os próximos Ananias e Safira. Não esqueça, você tem o potencial de ser até pior. É o Espírito Santo na sua vida e na minha que vai mortificar o velho homem e nos sustentar nessa caminhada. Não tem aquela mentalidade, eu posso ficar tranquilo, que a minha igreja tem uma boa doutrina, né? Meu pastor é consagrado. Será que a nossa igreja é melhor que a igreja primitiva? A gente leu ali aquelas maravilhas, né? Será que o seu pastor, seja qual for ele, é melhor que o apóstolo Pedro? Pedrão estava liderando ali, né? Você vê o apóstolo Pedro, líder da igreja, o pecado acontecendo ali nas barbas dele, né? Então, irmãos, é luta para todo mundo, né? Então não tem essa visão de que está tudo certo, né? Porque eu estou na melhor igreja do mundo. Não, você tem que trabalhar a sua vida com Deus, você e o Senhor. Né? E junto com isso, a sua vida em igreja. Mas vigie, irmãos, vamos vigiar. Não podemos ser soberbos espiritualmente, arrogantes, achando que nós não faremos igual esse avarento desse Ananias aí, né? E finalmente, algo que eu já falei no meio da mensagem, vai te custar tudo. Né? E eu estava pensando assim, irmãos, que é interessante. Em um certo sentido, seguir o Senhor vai te custar tudo, mas não seguir o Senhor também vai te custar tudo. A diferença é que se você não segue o Senhor, vai te custar tudo eternamente. Essa vida aqui é um sopro. Como eu gosto de dizer, não importa quão rico e próspero você é, isso aqui é uma favela, comparado à nossa vida com Deus, comparado à eternidade. Então, se a pessoa não segue o Senhor, vai custar tudo mesmo a ela eternamente. Mas se você segue o Senhor, vai te custar tudo debaixo do sol, né? No sentido de que você precisará mortificar, abrir mão de prazeres, buscar comunhão com o Senhor, abrir mão do velho homem, ser crucificado, considerar tudo perda pela riqueza de ter Cristo. Isso vai te custar tudo, mas não vai, a eternidade será a sua recompensa com o Senhor, né? Muito mais do que esse pequeno tempo que a gente passa aqui. Então é importante a gente ter essa percepção de que há uma cruz a ser carregada. Não adianta querer a coroa no céu sem a cruz na terra, né? Há um chamado de Deus para nós, uma luta a ser travada, mas nunca confiando na nossa força, mas na força do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra poderosa, que nos confronta, ó Deus, que nos desafia. Coloque em nosso coração, ó Deus, uma disposição humilde de andar na dependência de Ti, Senhor Deus, da ação do Teu Espírito Santo. Que nós possamos vigiar para não cair em tentação, ó Deus,
para não sermos pedra de tropeço na nossa igreja, na nossa família, que nós possamos atentar, ó Deus, para o mover do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Nós queremos Te glorificar com o nosso viver, nós queremos ser bênção na nossa igreja, ó Deus. Queremos guardar o nosso coração em pureza e santificação para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.